Bom dia, sexto ano. Hoje nós daremos início então a mais uma aula. Nosso assunto hoje vai ser a estrutura interna do planeta Terra, né? E esse conteúdo ele está aí a partir da página 40 do livro de vocês, mas eu vou estar utilizando aqui algumas imagens que são bem claras e vão estar nos auxiliando aí para a compreensão desse conteúdo, tá ok? Então, vemos que o planeta Terra ele é dividido aí em 4 partes: a crosta, o manto, o núcleo interno e o núcleo externo, né? Então, a crosta ela vai ser a parte mais superficial do nosso planeta, onde vai estar ali a parte sólida, né, das rochas, vai ser composta aí por alguns elementos químicos que nós estaremos vendo. O manto ele está logo abaixo aí da crosta. O núcleo externo está logo abaixo do manto e, por último, a parte mais interna do nosso planeta, que é o núcleo interno, tá? A crosta, ela vai ser a camada mais rochosa, né, a camada rochosa sólida e superficial da Terra, com a espessura média em torno de 40 quilômetros. Vai ser formada basicamente por esses elementos químicos, o oxigênio, o silício, o alumínio, o magnésio, entre outros, né, que vão estar aí em forma de lava. O manto, ele está localizado abaixo da crosta terrestre, é uma camada com espessura aproximada de 2.900 quilômetros e a temperatura vai chegar em torno de 3.400 graus. É constituído principalmente por silício, magnésio, na forma de lava, tá? Como eu havia dito a vocês, porque a lava é bem viscosa. Então, esses elementos eles vão estar aí presentes, porém, em forma líquida. E através dessa imagem aí, é possível nós vermos a interação entre as placas tectônicas, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho aí sobre o núcleo, que é a última camada do nosso planeta. O núcleo, então, ele vai ser dividido entre núcleo interno e núcleo externo. A parte mais externa aí desse núcleo, ele vai ter cerca de 2.250 quilômetros de espessura e vai ter temperaturas que chegam a 3.000 graus. Já o núcleo interno, ele vai ter essa espessura aí de 1.220 quilômetros e a temperatura vai chegar a 6.000 graus, tá? É possível nós vermos aí através dessa ilustração as camadas que compõem o nosso planeta. Abaixo aí expresso de cinza temos o núcleo interno, acima o núcleo externo, tá? Logo acima do núcleo externo temos o manto e por último a crosta. Só que a crosta, abaixo da crosta terrestre, na verdade ali um pouco acima do manto, nós veremos essa interação entre as placas tectônicas, tectonismo e o movimento das placas. A Terra, então, ela é fragmentada em várias partes nos continentes e oceanos, são chamadas de placas tectônicas. As temperaturas são extremamente altas no interior do planeta e geram vários fenômenos que vão transformar o relevo continental e o oceânico também, tá? Através dessa imagem aí, é possível nós vermos que o relevo ele vai estar sendo alterado aí, tá? Devido justamente à interação entre essas placas. Vemos aí uma placa submergindo e a outra entrando, a outra está afundando, tá? Então, esse magma que está aí no interior do planeta, ele acaba vazando, gerando aí os vulcões, que a gente chama aí de vulcões. Elas vão se movimentar de maneira lenta e contínua sobre o manto terrestre, separando-se ou aproximando-se uma das outras, centímetros por ano, ou seja, essa movimentação das placas não vai se dar assim de maneira contínua e de repente, tá? Vai ser centímetros, pouquíssimos centímetros por ano, ou seja, bem lento. As placas elas vão se movimentar devido ao intenso calor que está lá no interior do planeta e em forma de corrente chamada corrente de convecção, tá? Vulcanismo, vamos entender aí. O vulcanismo, então, é um fenômeno que ocorre principalmente em regiões próximas ao encontro das placas, tá? Então, esses vulcões, eles consistem no extravasamento aí do magma, como eu havia dito a vocês, tá? Então, esse movimento aí das placas tectônicas, elas deixam fissuras. E é justamente nessas fissuras é que esse magma, ele extravasa, tá?
Porque vamos ver que existem alguns movimentos dessas placas tectônicas que vão dar origem a esse extravasamento do magma, que a gente chama de vulcões. Aí é possível nós vermos alguns vulcões, uns já em erupção, outros ainda entrando, né, expelindo aí esse magma que está no interior do nosso planeta. Aí é possível vermos as placas tectônicas, tá? Porque, como disse a vocês, são fissuras. E geralmente quem sofre mais, os países que sofrem mais, são esses que estão bem... Deixa eu ver se eu consigo colocar uma setinha aqui. Geralmente são os que vão estar aqui na bordinha da placa tectônica. Porque, ó, aqui é uma placa tectônica, ó, aqui é outra. E entre uma placa e outra, existe ali uma fissura, uma abertura, por onde vai extravasar o magma. Por isso é que os países mais afetados com esse vulcanismo serão os países que vão estar aí na borda das placas tectônicas, tá? Por que não existe aí esses fenômenos tão constantemente aí no Brasil? Porque nós estamos justamente aí no meio de uma placa tectônica, tá? Então, pelo menos por enquanto, nós não seremos afetados, justamente por conta disso, por estarmos aí não na borda dessas placas, tá ok? Terremotos, que são os abalos sísmicos que fazem a crosta tremer, são causados por um deslocamento dessas placas tectônicas e somente uma parcela muito pequena dos tremores podem ser sentida pelas pessoas. Os terremotos, eles acontecem nos encontros dessas placas tectônicas ou separação, nos movimentos transformantes. Vejam, vamos ver. Com relação a essas movimentações aí da placa tectônica, conseguimos ver que tem os movimentos divergentes, que são quando as placas elas se afastam, né, seguindo em direções diferentes. Daí ocorre a liberação do magma, que está ali no interior e se esfria. Quando esfria, dá origem à rocha. O magma frio, ele vai dar origem a rochas, tá? Então, temos esse movimento aí divergente, ele diverge, ele vai para sentidos diferentes. Existe também o convergente, quando essas placas se chocam, né? Uma placa, ela entra ali por baixo da outra e dá origem às montanhas. E existe também o movimento transformante. Nesse movimento transformante aí vai haver um deslizamento lateral. As placas, elas não vão se colidir nem se afastar, elas só deslizam entre si, tá? Deixa eu ver. É basicamente isso. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para falar com vocês sobre deriva continental, tá? A deriva continental, se vocês abrirem o livro aí na página 42, vocês vão conseguir observar aí um esqueminha, tá? Do planeta como era e do planeta como é hoje, como é visto hoje. Por quê? A Pangeia, ela era um único pedaço de terra. O planeta, ele não havia divisões de continentes. Existia apenas um pedaço de terra e o restante era tudo água. Conforme essas placas elas foram se movendo, elas foram se dividindo, se deslizando, se afastando, foi dando origem aos continentes, tá? Inclusive, se vocês observarem a penúltima e a última imagem, vocês vão ver que parece um quebra-cabeça, que se encaixa, né? Justamente por conta disso, de ter existido apenas um pedaço, né? Um pedaço de terra que foi se dividindo e, à medida que o tempo foi passando, foi dando origem aos continentes. Então, o Brasil é como se fosse um quebra-cabeça aí para a África, né? Eles se encaixam aí perfeitamente. Justamente por quê? Porque acreditava-se, né? Existiu esse único pedaço de terra, onde se deu a deriva continental ou tectônica das placas e que veio a surgir os outros continentes. Tá ok, pessoal? Espero que com relação a isso aí tenha ficado claro. Façam aí as atividades da página 45, tá? 45 a 49. E qualquer dúvida podem chamar.